Gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé. Eu vou ler um texto bíblico que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, o 20 e o 21. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parrelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parrelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu dei como tema dessa mensagem as chaves do sucesso na vida de Eliseu. É difícil nós falarmos de Eliseu sem falarmos de Elias, porque a vida de um quanto a vida do outro, elas estão muito interligadas, porque os dois foram grandes profetas que fizeram coisas grandiosas. A Bíblia diz assim que Elias fora um profeta marcante na vida daquele povo, porque naquele tempo o povo começou a fazer uma separação entre os profetas. Os profetas tinham profetas que eles chamavam de profetas da terra, e tinham profetas que eles chamavam de profetas do céu. Isso eram pessoas que faziam, quando a pessoa fazia milagres aqui na terra, eles diziam, esse é um profeta da terra. Quando ele fazia milagres que apareciam alguma coisa, igual uma tempestade, um temporal, parar o sol, ou fazer alguma coisa, era conhecido como os profetas do céu. Até você pode ver numa passagem, Mateus 16, verso de número 1, que as pessoas pediam para Jesus, falavam assim, Senhor Jesus, mostra-nos um sinal no céu, porque eles viam Jesus fazendo todos os dias algum milagre, um milagre que era da terra, ele curava leproso, ele abria os olhos ao cego, mas eles queriam fazer com que ele se parecesse mais ou menos com Elias, ou que ele estivesse na categoria. E Jesus disse assim, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o do profeta Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa com que o Filho do Homem também fique ali. Mas ele não queria demonstrar isso, por quê? Porque as pessoas haviam sempre fazendo essas mesmas questões, essas mesmas perguntas. Todo profeta, toda pessoa antigamente que tinha o interesse nas coisas de Deus, eles sempre abriram escolas. Escolas estas, o que eram conhecido como escola de profetas ou escola dos filhos de profeta. Todos eles, até mesmo se nós vemos a Aimee Semple McPherson, que foi da nossa igreja, ela voltando dos Estados Unidos em 1916, ela começou como uma escola bíblica dominical. E ela pega por quê? Porque essas pessoas elas têm o interesse em passar o conhecimento de Deus para os demais. Aí você pega a Ellen White, né, que abriu a escola adventista, tem John Wesley, que abriu a Universidade Metodista, e todos esses que tiveram o entendimento, o desejo de abrir uma escola. O lugar escola na Bíblia é conhecido como o lugar aonde se ouve. Não é nos mesmos moldes que nós temos hoje em dia, mas é nos moldes diferentes, um lugar onde você aprende, um lugar onde você escuta. Sendo dessa maneira, Moisés mesmo, ele nos ensina, dizendo assim, olha, ouve Israel, quando ele escreve o Shema Israel, né, que ele fala, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho, inculcarás esta ideia aos teus filhos, estando com ele no caminho, estando com ele na mesa, estando com ele indo dormir. Moisés diz assim, você é o professor do seu próprio filho, então você vai ter a obrigação de ensinar ele a palavra de Deus, em qualquer lugar. E Moisés ensina isso, e esses demais homens que foram passando, eles vão criando escolas de profetas para que eles pudessem ensinar. Elias era a pessoa que ele criou a escola. Ele criou uma escola no Gilgal, ele criou uma escola em Betel, ele criou uma escola em Jericó.
Em onde ele fora passando, ele colocava um lugar onde as pessoas poderiam aprender a palavra de Deus, onde as pessoas poderiam entender aquilo que ele estava ensinando. Mas eu acho que o texto ele é tão interessante que quando Elias ele pega e coloca na escola, eu acredito que ele tinha em suas escolas alunos extraordinários. Ele parava na escola e dizia assim, olha, se alguém fosse ficar no meu lugar, seria fulano de tal, porque esse menino, ele tem muito conhecimento, esse menino, ele tem muito entendimento. Mas quando ele pega e ele começa a clamar a Deus, para que Deus o retire da terra, para que Deus agora o deixe ir embora, para que ele seja arrebatado, Deus fala assim, eu vou levantar uma pessoa no seu lugar. Eu acredito que ele para e fala assim, olha, eu sei, essa pessoa que o senhor vai levantar deve ser o fulano que estuda na escola de Jericó. Esse não tem para ninguém. Olha, ele fala bem, ele tem conhecimento. Ou se não, o outro que está lá na escola em Betel, porque aquele da escola de Betel não tem para ninguém. Ele também é excelente, mas aí quando ele clama ao Senhor, o Senhor vai dizer assim para ele, não, você não vai levantar nenhum da escola de profetas. Você vai lá, que tem um moço chamado Eliseu, e ele está com uma junta de bois trabalhando, e você vai ungir ele como profeta no seu lugar. Quando o pastor estava dizendo aqui sobre um grande salto, eu pensava em Eliseu. Né? E eu pensava assim, como que pode, não é? Tem escola de profeta para todo lugar, tem pessoas capacitadas em todo lugar, mas quando ele vai levantar, ele pega um anônimo da qual a Bíblia nem sequer citava o nome, mas que estava trabalhando lá, e ele pensa assim, vai lá, unge ele, e é ele que vai estar no seu lugar, porque eu tenho algo para fazer na vida daquele homem. Que salto tremendo! Uma pessoa que está no anonimato, uma pessoa que está ali sem ter conhecido nenhum, mas Deus escolhe ele. E quando eu pensava assim, eu falei, mas o que será que fazia, o que fez com que Deus olhasse para Eliseu? Quais são os passos? Porque Deus olhava justamente para aquele homem que estava ali, sem fazer coisa nenhuma, que nós conhecemos, mas Deus se agradara dele. Então, eu me lembrei de uma passagem que se encontra em Lucas 3, verso de número 22, que é quando Jesus ele vai ser batizado, ele não havia ainda começado o seu ministério. Mas aí ele vai pegando, quando ele chega para ser batizado, a Bíblia diz que ouve-se uma voz do céu, e Deus diz assim, este é meu filho amado, em quem tenho tanto me comprazido. Este é meu filho amado, em quem tenho tanto prazer. Na verdade, Jesus não tinha começado o seu ministério, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha feito maravilhas, mas Deus tinha prazer nele. Eliseu não tinha começado o ministério da mesma forma, Eliseu não tinha curado ninguém, Eliseu não havia profetizado nada, mas Deus tinha prazer na vida de Eliseu. Meus irmãos, eu penso assim, então, que tem horas que no nosso anonimato, que Deus ele olha o que você está fazendo. Deus olha para Eliseu e sabe, Deus começa a ter prazer na maneira com que Eliseu tratava as pessoas que trabalhavam com ele. Deus olhava para Eliseu e começa a ter prazer na maneira com que ele tratava a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, e a Deus olhava para ele e falava, mas esse menino é bom demais, não é? A Bíblia diz assim, que o homem justo, até dos seus animais ele cuida bem. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que nós não somos o que nós estamos aqui, nós não somos aquilo que quando nós estamos embaixo do holofote, mas nós somos aquilo quando nós estamos no anonimato, é dentro da tua casa, é lá no teu trabalho que Deus olha para você e percebe que tem muito prazer na sua vida. E aí nós pensamos, mas peraí então, eu quer dizer então que Deus está olhando para mim quando ninguém mais me vê? Então tu quer dizer que Deus está olhando quando eu estou fazendo coisas que ninguém mais vê? Sim, Ele está olhando para você. Ele está olhando da forma com que você trata o mendigo. Ele está olhando da forma com que você trata o menor carente quando chega perto de você. Ele está olhando o seu coração para ver se você não faz só as coisas por interesse. E aí Deus ele vai tratando com você. Deus ele vai buscando isso na sua vida. E tem horas que aquele prazer que Deus tem é tão grandioso que Ele começa a falar assim, não tem como eu não abençoar essa vida, não tem como eu fazer alguma coisa nessa vida. Nós aprendemos aqui nessa igreja que ninguém nasce grande, não é? Eu ouvi isso aqui a primeira vez. Quem nasce grande é monstro, né?
Ele falou assim, todo mundo tem que passar pelo processo. Eu vejo que, às vezes, para nós crescermos, nós temos que fazer algumas coisas, mas fazemos com prazer. Tem horas que são os serviços pequenos que Deus nos dá, não é? Mas aí Deus, Ele está olhando, Deus, Ele está observando, Deus, Ele conhece quando nós estamos fazendo aquilo com carinho. Tem horas que parece que o serviço que Deus tem para nós é pequeno. Tem pessoas agora cuidando das crianças, lá embaixo. Mas eu digo para você, Deus tem muito prazer nessas pessoas que estão trabalhando lá embaixo. Olha, tem pessoa que está lá olhando o carro seu lá embaixo, mas sabe, ele está olhando com carinho, meu irmão. Ele está lá olhando, ele vê a distância que está o carro, ele não deixa ninguém pegar. Eu digo para você que quando ele faz bem feito, Deus tem muito prazer naquilo que ele está fazendo. Tem horas que você tem que pegar as coisas que Deus colocou, que parece pequeno aos demais, mas você tem que tomar aquilo e falar assim, olha, é pequeno, mas eu vou fazer conforme as minhas forças. Eu vou fazer da melhor forma que eu entendo. Eu vou fazer de uma forma que agrade a Deus. A Bíblia diz assim que Davi, ele tinha 37 valentes, 37, ele arrolou os 37 valentes em 2 Samuel 23. E diz que ele tinha um lá que chamava Eleazar. Diz que os filisteus, eles desceram, e quando eles desceram ali para tomar aquela terra, aquele homem olhou e falou assim, olha, a terra, eu tenho que defender essa terra aqui. E todo mundo saiu correndo, ele pegou a espada dele, sabe, nas mãos, e ele falou assim, olha, filisteu nenhum vai passar aqui nessa terra, a terra é minha. E aí ele começou a lutar. A Bíblia diz assim que todos fugiram de Israel, porém só ele ficou. E ele foi lutando, e a Bíblia diz assim que após ele ter lutado contra aqueles filisteus, a mão dele ficou apegada na espada, pastora Lourdes. Eu acredito que foi tanto sangue que a mão ficou na espada. E aí, sabe o que acontece? Quando ele saiu dali, as pessoas falavam assim para ele, Eleazar, larga a espada. E ele falava, abria a mão e falava, não tem como. A espada está grudada em mim, e eu estou grudado na espada. Sabe, não tem jeito de eu largar isso aqui. Mas sabe o que eu aprendo? É que tem horas que quando nós fazemos as coisas de Deus da melhor maneira, nós vamos sendo lapidados por Ele. A palavra de Deus vai ficando grudada na nossa mão. E aí quando sai as pessoas falam, olha, larga esse Jesus aí. Ele fala, eu não largo por nada. Eu estou grudado nele, ele está grudado em mim. Não tem como nós nos separarmos mais. Anonimato, meu Deus, eu sei muito bem o que é o anonimato, meu Deus. Quando nós entramos na igreja, eu e minha esposa, as pessoas pensavam que a gente era desviado, que a gente só ia na igreja de domingo à noite, o resto a gente estava trabalhando. Eu trabalhava na Dedini, eu lembro que eu entrava 8 horas da manhã, e eu saía meia-noite, 1h, nunca dava tempo da gente ir no culto. Chegava no culto, o povo falava, está desviado? Falava, não, está trabalhando. Chegava toda vez, era a mesma coisa. Um dia, irmão, eu estava trabalhando lá e pensando assim comigo, falei, será que Deus, dava horário, todo dia, dava horário do culto, meu coração ardia, eu falava, meu Deus, o povo está lá cantando, o povo está adorando, e eu estou aqui trabalhando. Falei, que negócio é esse aí? Aí eu pensei, mas será que Deus pode me usar aqui nesse negócio? Eu trabalhava em 3, né? Eu pegava os feixes de ferro, ficava marcando que ia para a nota, um outro engatava os feixes e tinha um ponteiro que ficava em cima. Aí eu pensei assim, falei, mas um dia Deus vai me tirar desse negócio aqui. Falei, um dia vai acabar esse negócio, um dia eu vou poder ir para a igreja. Eu falei, mas enquanto eu não posso ir para a igreja, eu vou começar a pregar. E aí o ponteiro que trabalhava comigo, ele chamava Sandro, ele chegava todo dia, colocava uma carreira de cocaína assim, cheirava tudo e trabalhava doido o dia todo com óculos escuros. E eu ficava olhando, falei, como que pode esse rapaz trabalhando? E aí eu estava em cima um dia fizeram uma pilha de ferro muito alta, eu ficava quase de frente com ele. O ponteiro ficava de frente comigo. E aí eu peguei, deu o horário do culto, eu falei, já que não tem ninguém para pregar, falei, eu mesmo vou pregar. E aí comecei a pregar sobre Paulo. E eu comecei a falar, tinha um homem perseguidor na igreja, ele chamava Paulo. Aí o Sandro vinha com a ponte e falava, ficou louco esse irmão aí. Irmão, endoidou. E eu continuava lá. Mas eu sei, eu falava, eu vou ter oportunidade na igreja de pregar ainda. Quando pregar, falei assim, eu quero estar preparado. E eu continuei falando. Aí uma hora ele passou de novo, começou a dar risada para mim e falou, ficou doido, irmão? Irmão, eu falei assim, eu fiquei doido. Eu falei, mas escuta, Sandro, Paulo era igual você, perseguidor da igreja, tirava sarro do cristão, mas Deus o encontrou, Deus teve um encontro com ele. Eu falei assim,
que Deus vai ter um encontro contigo, e de perseguidor você vai passar a ser perseguido por esse evangelho. Eu lembro que o Sandro, ele desceu da ponte, veio bem na minha frente assim, falou assim: então você acredita que Deus pode mudar a minha vida? Você acredita que você vê que todo dia eu fico cheirando cocaína, eu vou ir para casa, eu saio daqui, eu vou com as prostitutas. Eu falei assim: olha, Paulo, ele matou o povo de Deus. Paulo, ele entrou no lugar, manietou. Eu falei assim: Deus pode fazer. Ele falou assim: e se Deus fazer, eu posso pregar igual você? Eu falei assim: pode sim. Eu falei: eu não sou pregador, acho que é a primeira vez que eu estou pregando por nada, mas Deus está fazendo. E eu falei: Sandro, Deus vai abençoar a sua vida. Comecei a orar para ele. Ele pegou, irmão, ele sofreu um acidente, se converteu, ficou 6 meses afastado, 6 meses. Quando ele voltou para lá, ele falou assim: irmão, não quero trabalhar mais na ponte não, agora eu vou trabalhar do seu lado aqui, porque eu vou aprender do Senhor, e eu vou glorificar o nome dele, porque eu sei que o nosso Deus ainda muda a vida, o nosso Deus ainda muda a história. Irmão, Deus conhece a gente quando nós ainda estávamos no nosso anonimato. Deus ainda conhece quando nós estávamos no nosso anonimato. E é por isso que eu amo a Deus de uma forma tão tremenda. Antigamente, quando eu dobrava meu joelho, eu tinha esse costume de ficar falando assim para Deus. Falar: Deus, eu te agradeço por aquele dia que eu encontrei aquela pessoa. E ele falou comigo. Mas quando o tempo foi passando, eu entendi que o trabalhar de Deus, a Bíblia diz assim, que o vento sopra onde quer, e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Que antes daquele momento, Deus ele já havia falado, Deus havia comentado, e Ele vem trazendo a gente até o momento que nós aceitamos essa fé. Então eu penso assim, que Deus é esse nosso, que trabalha para nós enquanto nós nem conhecemos Ele ainda. Olha, a coisa foi acontecendo na tua vida que culminou de você estar aqui, mas antes de você estar aqui, Deus ele já veio trabalhando, Deus ele já veio fazendo, Deus ele já veio escrevendo a tua história. Não é assim? Olha, meu irmão, quando você vai pensar que vai acontecer um negócio desse? Um dia eu fui com o pastor Toninho, ele foi, acho que Tapetininga, a gente foi. Chegamos lá, tinha um pastor lá, e eu pensava assim: meu Deus, olha para esses homens aí, o pastor mostra uma foto de uma farmácia aqui, fala que pregou na farmácia, irmão. Aí você pensa assim: eu só vim conhecer a cidade que o pastor mora, até esqueci o nome de Peúna. Peúna por causa do pastor, mano, nem sabia que existia. Quando cheguei aqui na igreja, que ele falou para mim: eu vim de Peúna, aí eu fui lá pesquisar no mapa, e um dia a gente foi lá, né, visitar para falar, vamos ver onde que é esse lugar aí, né, irmão? Mas por quê? Porque você vê que Deus às vezes pega uma pessoa que está lá num lugar, meu irmão, pequeno, e aí Deus vai levantando a pessoa, você fala: mas o que estava fazendo lá? Sabe o que é? Eles pegam e vão fazendo uma coisa bem feita. Sabe, eles pegaram lá e começaram uma obra. O pastor que estava lá, pastora, falou que a mulher dele era menor de idade quando eles foram para a obra. Eu falei: meu Deus do céu. Ela falou, acho que ela tinha 16 anos. Eu falei: 16 anos, eu estava correndo atrás do trio elétrico. E ela estava lá, irmão. O trio elétrico subia, eu corria atrás, o trio elétrico descia, eu corria atrás. A irmã já estava na obra do Senhor. Você chega lá, está uma igreja abençoada. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava preocupado com outra coisa, ela estava preocupada em adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aí Deus tira do anonimato. Aí é aquele impulso que Deus joga lá para cima, coloca o nome, todo mundo fica conhecendo a pessoa, e aí fala: veio do nada. Não, irmão, não veio do nada não. Mas quando estava no nada, adorava, engrandecia, fazia todas as coisas para a honra e a glória do nome do Senhor. E aí o Senhor vai te levantar, meu irmão, o Senhor vai te exaltar. Não importa o que está acontecendo na tua vida, de repente você falando assim: mas ninguém me conhece, como que as pessoas vão saber de mim? Uma coisa eu sei: o Deus da qual nós servimos aqui neste lugar, vai chegar o tempo que Ele vai te jogar para cima, e aí, meu irmão, Ele vai soprar o teu nome. Não tem como esconder uma cidade que está ali sobre uma montanha. Não tem como pegar um velador e colocar embaixo da cama. Quando chegar o teu tempo, pode ter certeza, você vai brilhar, e Deus vai fazer com que você seja conhecido. Ele estava lá, meu, reconhecendo o nome do Senhor.
Eu me lembro do Salmo de número 139, quando ele começa a dizer assim: Senhor, tu me sondas e conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e sabe todos os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Senhor, tu sabes, tu cercas o meu andar. Ele diz assim, olha, tu cercas o meu andar, e ele fala assim: tu colocas sobre mim as tuas mãos, por frente, por trás e por cima. Quando ele pensa nisso, ele começa a falar assim: olha, tal ciência é para mim maravilhosíssima, é tão alta que eu não consigo atingi-lo. Senhor, de onde me irei do teu espírito, ou de onde me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu fizer da minha cama o Seol, ali também tu estás. Se eu tomar as asas da alva e subir até as extremidades dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Deus, Ele sabe sempre de nós. Deus, Ele sempre nos vê. Eliseu, ele tem uma atitude que eu acredito que é uma chave de sucesso tremendo. É que quando Deus chama Eliseu, sabe, ele para aí e fala assim: olha, eu vou dar só um tempinho para mim, Elias. Ele falou: o que você vai fazer? Ele falou: estou trabalhando faz tempo aqui com esse carro aqui. Faz tempo que eu estou trabalhando com essa junta de boi. Dá um tempinho para mim aqui. Aí ele chega lá, ele quebra o carro de boi, ele pega os boi, ele mata o boi, chama a família, faz churrasco e come. Sabe o que ele estava dizendo? Ele falou assim: olha, enquanto eu estava no anonimato, tudo bem, me servia essa vida aqui, mas agora o Senhor me chamou, eu vou abandonar essa vida do passado, e agora eu não quero nem sequer olhar mais para trás. Ele falou assim: olha, eu vou quebrar a chance que eu tinha de voltar para trás. Então ele vai lá e mata tudo aquilo, ele vai lá e destrói tudo aquilo, porque ele não quer mais voltar lá. Sabe, o que eu vejo é que tem muitas pessoas que ficam aqui, Deus chamou, Deus capacitou, Deus falou assim: eu vou fazer, mas ele ainda está enamorado com as coisas do passado, ele ainda está olhando lá para o passado, e dizendo assim: ah, mas eu ainda tinha o sonho de ser tal coisa, e aí Jesus está dizendo assim: não, agora eu quero usar na minha obra, mas eu ainda queria fazer tal coisa, e Jesus vem e fala assim: não, eu quero usar você aqui agora, eu vou te ungir, eu vou te capacitar, eu vou te abençoar, e a pessoa ainda está ali, meu irmão, apegado às coisas do passado. Paulo diz assim, que a maior dificuldade do homem é que quando o homem chega aqui diante de Deus, quando o homem chega diante de Deus, Deus o liberta. Ele fala assim que antigamente nós estávamos algemados com as prisões do inimigo. Ele falou que aí o Senhor, ele vem, ele quebra essa algema, você não tem mais, o inimigo não tem mais poder sobre a tua vida, porque agora tu é livre. Aí ele fala assim, só que quando essas algemas foram quebradas, o homem não sabe lidar com a ideia da liberdade. Então Paulo diz que o homem pegou, ele volta lá, onde ele trabalhava como escravo para o inimigo. Ele volta lá e fala: eu trabalhei aqui, essa enxada aqui, eu gostava de trabalhar. Quando eu pegava essa enxada aqui, e o diabo está lá, não tem mais poder sobre a vida dele. Aí ele pega a enxada e começa a trabalhar. Aí o inimigo fala: lá, voltou para cá, está trabalhando de graça. Eu nem precisei escravizar, não precisei algemar, não precisei fazer nada. Então está assim, tem pessoas que Deus vai lá e liberta do vício da bebida, aí ele volta a beber de novo. Aí ele está aqui, ele fala: nunca mais vou fazer isso, nunca mais uso droga, mas ele volta para lá, perto dos colegas dele que tem. Sabe o que é? Ele está enamorado. Sabe o que é? Ele não quer voltar, mas ele gosta ainda daquele negócio, ele gosta do meio que vive, e aí ele fica perto. Meu irmão, para com isso. Quer ter sucesso na vida, colocou a mão no arado, não olha mais para trás não, caminha para frente. Jesus tem algo bom na tua vida, mas você tem que queimar esse carro, você tem que fazer churrasco desse boi e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quando eu falo fazer, matar o boi, não é o ex-marido não, o ex-namorado, né? Não vai confundir não, de repente pensa: foi de Deus, vou lá. Não é nada disso. É para você pegar as coisas do passado, irmão, dar um fim nela e fazer com que as coisas de Deus, elas aconteçam na tua vida. Quando ele vai ser arrebatado, quando Elias está para ser arrebatado, quando Eliseu abandona tudo e começa a seguir, então Deus, ele vai fazer com que eles sejam levados para algum lugar. A Bíblia diz assim, lá no 2 Reis, capítulo 2, no verso número 1 em diante, que fala assim: olha, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. O primeiro lugar que eles foram é o Gilgal. E Gilgal
ele significa círculo de pedras. Não se sabe ao certo se o círculo de pedras é porque eles entraram dentro do Jordão, pegaram pedras e colocaram 12 pedras e fizeram dela um círculo, ou se é por causa da circuncisão, que a circuncisão eles faziam com uma pedra, eles pegavam uma pedra e faziam a circuncisão nos meninos. Mas acontece que, como as pedras estavam ali, o que significa é que nós, quando nós estamos e vimos na igreja, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós viemos aqui e não queremos mais o passado e deixamos, a outra coisa que nós temos que fazer é colocar os nossos fundamentos. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, irmão, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto os alicerces, e agora cada um construa sobre esse alicerce. Mas outro alicerce não poderá ser posto a não ser esse que eu já pus, da qual é Cristo Jesus. Nós temos esse alicerce, quando nós estamos fundamentados nesse alicerce, quando nós colocamos os nossos pés sobre esse alicerce, então a casa, meu irmão, que nós vamos construir, ela não tem como ser abalada, sabe? Nós não estamos falando de outras coisas, nós estamos falando sobre filosofias, nós estamos falando que nós estamos agora baseados a nossa vida em Cristo Jesus, e quando nós estamos em Cristo, então a nossa vida, ela passa a prosperar. Mas veja depois, ele vai dizer assim, olha, depois do Gilgal, e disse Elias a Eliseu, no verso 2, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Meus irmãos, quando nós conhecemos, nós temos as nossas bases, então nós temos que vir para Betel. Betel significa casa de Deus. A casa de Deus é aqui, ó, é aqui. Eu li um livro, Xangai, chamado Os Dissidentes da Igreja. E ele fala que nos Estados Unidos, quantas pessoas não vêm mais na igreja porque eles não concordam mais com ela. E aí ele diz que naquele lugar, aonde um dia foram enviados missionários para cá, agora estão enviando missionários brasileiros para lá, porque as pessoas têm abandonado a igreja. Mas sabe, meu irmão, nós ainda somos abençoados aqui neste lugar. Ainda a bênção do Senhor, ela vem aqui, ó, é aqui. A Bíblia diz assim, que é no altar do Senhor, aonde o Senhor ordena as bênçãos. É aqui que o profeta de Deus está e tem abençoado a nossa vida de uma forma tremenda. É aqui que Deus tem feito essas coisas. O tempo está acabando, mas quando eu entrei nessa igreja aqui, eu tinha um sonho de ser o crente de banco, eu chamava. Eu falava, como eu tenho vontade de ser crente de banco. É crente que não sabe, eu queria chegar na igreja, sentar no último banco, e aí eu pegar, quando desse o amém, eu sair correndo, ir embora e não me envolver com a obra. Eu falei, isso deve ser uma benção. Quando eu entrei aqui na igreja, eu sentei no último banco, mas eu não enxergo direito, né? Aí tive que vir aqui para o meio, aqui perto dessa porta, para enxergar alguém, né? Aí eu chegava aqui e ficava assistindo o culto. Quando eu entrei aqui, irmãos, tocava uma música, mas que me deixava magoado todos os dias. A música dizia assim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Meu irmão, parece que tocava todo o culto. Eu falava, lá vai eu de novo escutar essa música de novo. E aí eu pensava, meu Deus do céu, eu escuto essa música, eu fico chateado. Eu falava, o que é que Deus quer? Eu falei, acho que Ele quer que eu pregue essa mensagem. Vou pegar ela e vou estudar. Aí eu ficava estudando, mas todo dia chegava aqui e o pessoal ia cantar de novo, cantava a mesma música. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu falava, eu não parei. Falei, não parei, falava com Deus. Olha o tamanho dessa igreja, quanta gente aqui, tem obreiro sobrando aí, vazando para o ladrão, não precisa de mim aqui. É todo dia, a mesma briga. Eu ia embora para casa pensando do mesmo jeito. Um dia eu cheguei aqui e pensei assim, o pastor é o homem de Deus, é o homem de Deus. Eu falei, vou fazer o seguinte, se o senhor quiser que eu trabalhe, ele tem que falar alguma coisa para mim. Aí eu peguei e falei assim, não, para facilitar o trabalho de Deus, né? Se o pastor está casado, falei, se a pastora Lourdes mandar eu trabalhar, eu trabalho também. Falei, mais fácil ainda, vou escolher mais uma para ficar 3, né? Trindade tá Marcela, se a Marcela falar, eu trabalho também. Eu estou sentado bem ali na coisa, o pastor passou. O pastor passou, olhou para a gente, né? Depois pegou, voltou, olhou para a nossa cara e falou, não está na hora de vocês trabalhar, não? Aí eu falei, como eu falei, agora a gente vai trabalhar. E aí a gente começou a trabalhar. Sabe o que eu penso? É que nós estamos aqui, irmãos, ainda é aqui, neste lugar que Deus tem nos abençoado. É ainda aqui neste lugar que Deus tem nos dado direção. É ainda nesse lugar que nós temos visto pessoas transformadas e nós temos sentido a glória de Deus aqui neste lugar. Muitas coisas mudaram na vida depois que eu vim para cá.
Quando eu entrei aqui, o pastor pregava sobre longo prazo, comecei a estudar sobre investimento. Foi uma bênção para a minha vida, irmão. Uma bênção para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu percebi, ele falava assim, ele está falando ali, eu vou pegar isso na minha vida, e eu começava a aplicar aquilo. Quando a outra chave que eu quero falar para vocês é sobre Jericó. E depois ele fala assim, foram até Jericó. Jericó é as impossibilidades. Jericó é aquilo que você não tem como você fazer, mas Deus, Ele faz com que você use sua fé para que Ele entregue aquilo para você. Quando o povo chegou diante dele, porque não é porque você está aqui, não é porque você acreditou em Jesus, não é porque você vem na igreja que você não vai passar por dificuldades. E tem dificuldades que não tem como. Elas vão te entristecer, elas vão te abater, mas você vai ter que usar a sua fé, mas tenha certeza que Deus Ele vai te dar a vitória. Eu me lembro que houve um tempo que nós dirigimos uma igreja. E nós ficamos quase 2 anos, né? Dirigindo a igreja, era eu, minha esposa, e minha filha ainda era de colo. E aí nós começamos a igreja lá do nada. Aí quando a igreja foi crescendo, foi tendo 20, eu trabalhava na Delphi já. Aí eu pensei, meu Deus, que benção que a igreja está agora a igreja está crescendo. Aí eu passei num concurso interno da empresa e me colocaram num horário que era das 3 às 11. E lá trabalhava de sábado, eu não conseguia mais dirigir a igreja. E aí eu peguei e fiquei chateado. Me colocaram nesse horário, e aí eu pegava todo dia que eu ia trabalhar, eu pensava comigo, eu falava, meu Deus, como que pode? A igreja começou do nada, agora que estava indo bem, aí a gente sai desse negócio. E aí eu peguei e comecei a trabalhar lá, eu passei para me cuidar da qualidade, então eu ficava trabalhando ali. De repente chegou um rapaz do meu lado, e ele falou assim para mim, você é evangélico? Eu falei, sou. Você podia me ensinar da palavra de Deus? Eu falei assim, posso. E aí eu comecei a falar para ele de Jesus. Aí todo dia ele chegava e falava, acabou? Não tem mais nada para me ensinar? Eu falei, tem, vamos continuar. Aí foi passando. E passou 3 meses que eu estava ali. E todos os dias eu não ficava muito na linha, eu só falava assim para o pessoal, olha, eu vou lá para tomar banho, vocês fiquem aí. E aí eu ia para lá para mim mais cedo, e todo dia eu pensava com Deus, falava, começou do zero. Quando chegou nos 40, o Senhor fez eu sair de lá. Falei assim, eu não consigo compreender o teu trabalhar. Sabe, eu não consigo compreender o que é aquilo que o Senhor tem feito. Quando chegou nesse tempo, quando eu estava ali, aí de repente, num momento, eu estava com esse menino, e ele viu que eu estava saindo da linha, ele pegou, saiu correndo atrás de mim. Ele falou assim, eu quero falar algo para você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, olha, mais ou menos uns 3 meses atrás, eu dobrei meu joelho em casa antes de eu sair e falei assim com Deus, o Senhor me ama. O Senhor vai colocar alguém aqui do meu lado para trabalhar comigo aqui, ó. E essa pessoa vai me ensinar da tua palavra, vai pregar o teu evangelho para mim. E aí ele apontou o dedo para mim e falou assim, Deus enviou você na minha vida. A hora eu segurei, saí correndo para o banheiro, no vestiário, liguei o chuveiro. Quando eu estava embaixo do chuveiro, Deus começou a falar assim comigo, olha meu filho, tu não entende meu trabalhar, mas eu vou largar 99 ovelhas no aprisco para buscar a minha ovelha perdida de Israel. E aí eu parei, irmão, comecei a falar assim, faz comigo, Pai, aquilo que o Senhor quer. Sabe, eu não conseguia compreender, eu não entendia. Jericó chegou na minha vida, mas usa a sua fé, ela vai servir de testemunho, e você vai adorar e engrandecer o nome do Senhor. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso.
Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.